Item 30, proposta de emenda à Constituição número 152 de 2015, não terminativo. Institui novo regime especial de pagamento de precatórios no ato das disposições constitucionais transitórias. Autoria, senador José Serra e outros. Relatoria, senador Aloysio Nunes Ferreira. Relatório, favorável à proposta. Conceda a palavra ao senador Aloysio Nunes Ferreira para proferir o seu relatório. Senhor presidente, essa proposta de emenda à Constituição foi referida pelo senador Caiado na última sessão desta Comissão de Constituição e Justiça, quando se debateu esta proposta que já está no plenário, que trata de depósitos judiciais para efeito de pagamento de precatórios. O senador Caiado apresentou o ponto de vista de que, com o qual eu concordo, que esta PEC seria uma opção mais segura para o enfrentamento dessa questão dos precatórios, que hoje é um ponto de estrangulamento sério das administrações públicas. Eu passo a ler o relatório, senhor presidente. Ela pretende inserir no ato das disposições transitórias, como o artigo 101, uma disposição cujo objeto é a criação de um novo regime especial para pagamentos precatórios. O caput desse novo dispositivo transitório determina que, até que seja instituído por lei complementar e conforme o comando do parágrafo 15 do artigo 100 da Constituição Federal, um novo regime especial para pagamento de precatórios, os Estados, municípios e o Distrito Federal sujeitos ao regime especial de que trata o artigo 97 do ADCT, vigente até 2020, poderão optar pelo regime especial definido no citado artigo 101, cujo prazo é de 10 anos. O parágrafo 1º desse novo 101 determina que o ente optante se comprometerá a pagar até o final do prazo estabelecido no caput o saldo dos precatórios em atrasos atualizados pelo INPC ou por outro que venha a substituí-lo e remunerados por juros simples no mesmo percentual dos juros incidentes sobre a caderneta de poupança. O parágrafo 2º prevê como recurso para atender o regime especial que se institui depósito em conta especial de 1/12 do valor calculado percentualmente sobre as respectivas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao pagamento. Esse percentual será calculado no momento da opção pelo regime e será de, no mínimo, 1,5% para estados da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Distrito Federal, cujo estoque de precatórios pendentes em suas administrações direta ou indireta corresponder até 35% do total da receita corrente líquida, e no mínimo de 2% para os estados da região Sul e Sudeste, cujo estoque de precatórios pendentes em suas administrações corresponder a mais de 35% da receita corrente líquida. Para os municípios, será de no mínimo 1% para os municípios da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste e 1,5% para as regiões Sul e Sudeste. No parágrafo 3º é definida o que seja receita corrente líquida para os fins do regime especial. O parágrafo 4º desse novo artigo 101 preleciona que a conta especial referida será administrada pelo Tribunal de Justiça Local. No parágrafo 5º consta a proibição de que os recursos depositados nessa conta especial retornem aos respectivos Estados, Distrito Federal e municípios devedores. O parágrafo 6º, por seu turno, ordena a reserva de pelo menos 50% dos recursos do regime especial para pagamento de precatório em ordem cronológica da apresentação. E o parágrafo 7º veicula critério de desempate para precedência cronológica, que passa a ser o de menor valor. O parágrafo 8º determina o destino do restante do valor em conta especial, apregoando que a aplicação dos recursos restantes dependerá da opção a ser exercida pelos Estados, Distrito Federal e municípios devedores, por ato do Poder Executivo, e poderá ser feita para pagamento por acordo direto com os credores, na forma estabelecida por lei própria da entidade devedora,
que poderá prever criação e forma de direcionamento, de funcionamento de Câmara de Conciliação, com desconto limitado a 40% do valor atualizado do crédito e respeitada a ordem de preferência. No parágrafo 9º, encontra-se consequências para o caso de não liberação tempestiva dos recursos. O parágrafo 10º prescreve que, em caso de precatórios relativos a diversos credores em litisconsórcio, admite o desmembramento do valor realizado pelo tribunal de origem do precatório por credor e, por este, a habilitação do valor total a que tem direito, não se aplicando, nesse caso, a regra do parágrafo 3º do artigo 100. O parágrafo 11 estabelece prazo de 180 dias para o advento da lei a que se refere a emenda constitucional. No parágrafo 12, lê-se que, enquanto os Estados, Distrito Federal e municípios devedores estiverem realizando pagamento de precatórios pelo regime especial definido nesse artigo, não poderão sofrer sequestro de valores, exceto no caso de não liberação tempestiva dos recursos. O parágrafo 3º determina que os precatórios parcelados na forma do artigo 33 ou do artigo 78 deste ADCT e ainda pendentes de pagamento ingressarão no regime especial com valor atualizado das parcelas não pagas relativas a cada precatório. O parágrafo 14 finalmente estabelece que, a partir da promulgação dessa emenda, os valores dos requisitórios até o efetivo pagamento, independentemente da sua natureza, serão atualizados pelo IEPC-E ou por outro que venha substituí-lo. A justificação densa faz referência ao regime especial implantado pela Emenda Constitucional 62 de 2009, cujo objetivo era estruturar um sistema que tornasse possível às entidades federativas, devedoras de precatórios, o adimplemento dessas pendências. Esse sistema foi declarado parcialmente inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em 2013, cuja decisão foi ponderada pela técnica de modulação de efeitos em 2015, em que se validou sua utilização até 2020. Veio a criar para os estados e municípios e para o Distrito Federal uma situação de compressão, posto que na moldura fático-jurídica hoje vigente, defrontar-se-ão em alguns anos com a obrigação de realizar o impossível, ou seja, de adimplir o total do seu estoque de precatórios em um mesmo exercício financeiro. E são feitas também referências ao agravamento do quadro fiscal, financeiro, orçamentário e tributário do país, que justifica esse agravamento a adoção de mecanismos que tornem viável o pagamento dos precatórios, que, de acordo com a decisão do Supremo, conforme ela foi modulada, nós corremos o risco da inviabilização dos pagamentos ou inviabilização financeira desses entes federativos. Não vejo nenhum óbice de natureza constitucional a aprovação dessa PEC, nem do ponto de vista da sua técnica, técnica legislativa na qual foi elaborado, e, repito, estamos diante do desafio de estruturar um sistema viável, factível, que respeite o múltiplo complexo de elementos, valores e princípios constitucionais sintetizados no tripé ao qual nos referimos, a envolver credores, Poder Judiciário e fazendas públicas, ou seja, é tornar viável o pagamento de precatórios pendentes, de modo a compatibilizar o calendário previsto para esse pagamento, com a realidade financeira orçamentária dos municípios, dos estados e do Distrito Federal do nosso país. Por essas razões, nós somos pela aprovação da PEC. Essa é uma matéria que interessa ao Pacto Federativo. Em discussão a matéria. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, o relatório favorável à proposta. Os senhores senadores que o aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável à proposta. A matéria vai ao plenário do Senado Federal. Eu pergunto se nossos pares
pretendem aprovar um calendário especial aqui na comissão para esta matéria. Aqui tem o requerimento, eu acho que era importante a gente aprovar. Mas, senhor presidente, a votação da outra PEC, com tema semelhante já em tramitação. Eu até vou discutir isso no plenário para saber se há prejudicialidade ou não. Não falei nada aqui, porque sei que ambos os assuntos são relevantes, mas nesse assunto talvez fosse melhor deixar o ritmo normal, como, aliás, a outra também está tendo ritmo normal. Tá resolvido, embora uma e outra não são contraditórias, né? São complementares. Mas tudo bem, a São gente... complementares. Eu acho que é uma alternativa que se dá para que a gente busque uma saída para aquilo que inevitavelmente será usado como uma reação da decisão do Supremo em estar se arvorando em depósitos privados, mas particulares. E eu vejo essa PEC como sendo exatamente a maneira de dizer, olha, não é possível atender para pagamento de precatórios os estados, os municípios, o Distrito Federal, mas nós podemos exatamente alongar o perfil dos precatórios nos próximos 10 anos. Então, eu acho que aí sim, nós saímos da inconstitucionalidade, saímos de uma invasão sobre a propriedade privada e, ao mesmo tempo, damos uma saída para que os governos sobrevivam diante desse estrangulamento que estão passando. Eu vejo que, se nós votássemos exatamente a urgência para que a matéria entrasse nesse calendário especial, nós estaríamos equilibrando a votação da PEC que já está na casa e, ao mesmo tempo, sinalizando também uma saída para esse impasse que tanta angústia tem trazido aos governadores também, enfim, todos aqueles que estão com precatórios a serem pagos. Senador Ronaldo Caiado, essa era a nossa intenção, mas como nós temos diferenciação neste momento, vamos deixar para tratar no Colégio de Líderes na próxima semana e aí a gente constrói um entendimento. Eu sou um daqueles... Eu também sou favorável ao que Vossa Excelência... O que é preciso é ampliar o cardápio de soluções. Claro, Eu só queria fazer uma referência, que, sem discordar no mérito, só no procedimento, lembrar o senador Caiado, com todo respeito, que elas não podem ser complementares, ambas têm seus méritos, porque ambas elas alteram o mesmo artigo. Então, não tem como aprovar as duas alterando o mesmo artigo. Ou seja, a que for aprovada depois prevalecerá. É claro que uma será e outra não, porque ambas elas dispõem sobre o mesmo dispositivo. Então, dificilmente seriam complementares. Então, ficamos em... Pois não, senadora. Para colaborar, senhor presidente, acredito até que as duas possam ser aprovadas, desde que aprovada uma, com uma emenda de redação, se coloque o texto, o teor da segunda, num parágrafo ou no inciso. Pela ordem, senhor presidente. Senadora Fátima. Vamos dar prosseguimento agora claro. à votação. Portanto, essa matéria no Colégio de Líderes, todos nós vamos tratar com muito carinho, tanto a que está no plenário do Senado, como essa que está chegando.